Olá, tudo bem? Estou aqui novamente. Hoje eu queria estar falando sobre as verdades da espiritualidade. Mas como assim as verdades da espiritualidade, né? Meio engraçado ver assim. Desde que eu comecei a viver a espiritualidade e descobri que isso é uma experiência única, eu percebo que cada um de nós vamos manifestando padrões mesmo dentro da espiritualidade, porque cada um, independente de que nós sabemos que todos somos um só e viemos da mesma criação e da mesma força, nós desenvolvemos personalidades diferentes. Essas personalidades diferentes, elas começam a criar a sua simbologia e a tua própria verdade, da tua forma, do teu ser, né? E essa verdade muitas vezes é um pouco complicado, porque você começa a ver na espiritualidade muitos padrões, muitas pessoas falando que nós vemos que existem aliens e os espíritos que estão aqui. E não estou dizendo que essas pessoas são doidas ou estão mentindo. O problema é que cada pessoa é uma pessoa e viver a espiritualidade é uma coisa complicada. Eu noto que a espiritualidade ela caminha muito para o lado do espiritismo. Eu não estou dizendo que tem alguma coisa contra isso. Porém, tem pessoas que não têm um padrão, vamos dizer assim, desse padrão, desse jeito, dessa maneira. Só que como a influência dela vem da espiritualidade que está se constituindo assim, ela acaba pendendo muito para esse lado. Então, existem muitas verdades, o incrível, e lá fora, mas é que assim, dentro do que eu acredito que seja a espiritualidade, como eu já disse na proposta do canal no início, eu não acredito que para você se dizer espiritualista, você tem que acreditar em tudo isso, ou você tem que sentir que tudo isso é verdade. É claro que existe uma verdade maior, existem verdades maiores lá fora. E não estou dizendo que quem foi para esse lado está errado, mas as pessoas elas acabam se esquecendo que a espiritualidade nada mais é do que você ter a liberdade de ser espiritual. E que a espiritualidade e que a verdade, ela está dentro da gente. Na verdade, quando você meditar, quando você sentar e quando você olhar para dentro e ver as coisas que existem no teu universo interior, elas têm que ressoar com essas coisas que você está escutando. Não estou dizendo que é mentira ou que é verdade, estou dizendo que tem muita pessoa que entra no universo da espiritualidade e aí as pessoas que estão lá falam disso, falam daquilo, e ela começa, isso também é verdade para mim, isso também é verdade para mim, mas será que é mesmo? Será que você está olhando para dentro de si e vendo o que é verdade para você? Porque um mestre de algum lugar disse, ou porque alguém que te ensinou alguma coisa sente daquela maneira? Você não tem a obrigação de sentir daquela maneira, não tem a obrigação de falar sobre aquilo, de aprender sobre aquilo. Você tem que aprender sobre o que o teu interior sente. E não ache que você não está sendo espiritualista porque você está vivendo o dia a dia, porque você está trabalhando, porque está preocupado com o teu financeiro. Não, tudo isso é uma coisa só. O seu dia a dia, a sua espiritualidade, elas têm que ser uma coisa só. Uno. Quando você entende que esse uno, que isto é uno, você começa a associar que ser espiritualista ou ser espiritual não tem que ser uma coisa, nossa, eu vi os planetas, eu vejo as naves, eu vejo os espíritos. Não, não é isso. Lógico que tu tem domínio sua mediunidade, tem tua, né, vamos dizer assim, sua sensibilidade às coisas ao redor. E se você vê, que bom, mas veja se você está vendo isso, por algo tá sendo usado, está tendo algum intuito nisso, tá só vendo por ver. E eu não estou falando isso porque sou perfeito nisso, não, estou falando isso porque eu falo com isso. Porque a minha mediunidade de visualizar as coisas, tem hora que ela me encanta, me deslumbra, né? Tipo, nossa, eu vi tal coisa. Não, não é assim. Mesmo vendo, se a minha consciência não está alinhada, se o meu ser não está alinhado com o meu propósito aqui, não adianta ter um monte de habilidade ou conhecer um monte de assunto sobre as pirâmides, sobre os mestres do passado, sobre os mestres do futuro, se tem alienígena, se não tem, isso tudo, se você não associar a tua vida agora e perder o seu momento, você não vai desenvolver nada. Você vai ter uma bagagem de uma porrada de informação, com uma porrada de influência, com uma porrada de coisa que não está servindo para nada. Então, existem verdades que a gente não conhece, sabe? Tipo, muitas. Mas existem verdades que são só nossas. E o fulano pode dizer, o ciclano pode dizer, mas ela é nossa, ela é minha. Sabe? Tipo, se você não está ressoando com ela, não adianta essa porrada de coisa. Então,
É como eu tava falando, meu. Você tem que se jogar no sentir. E você tem as ferramentas para se desenvolver espiritualmente vivendo aqui. Mas só que você tem que estar no teu presente, tem que estar nas coisas que são funcionais no seu momento. Você tem que sentir quando você vai estudar uma coisa, sabe? Tipo, aconteceu muito comigo quando eu comecei a espiritualidade. Peguei e comecei a estudar de tudo, mas não ressoava comigo. Bom, eu venho nesse vídeo para falar assim: joga na tua verdade, veja se essa verdade é verdade pra você e não vai só porque alguém fala que é verdade. Joga no sentir, sabe? Usa teu filtro, teu eu interior, ele joga pra Deus em si, em ti, para esse universo inteiro dentro de você e fala: isso é verdade? Ah, é verdade. Vai ser útil pro meu caminho, pro meu caminhar? É um aprendizado? Se não é nada, se é só um desgaste de energia, só jogar energia numa coisa que não tem retorno ou que não te deixa com uma, sei lá, vamos dizer assim, que não vai retornar para você em uma maneira de te prover novamente, essa energia não vai ser útil para você quando ela retornar, vai ser um retorno também às vezes que não é benigno, então, meu, não precisa daquilo. Joga no teu sentir e deixa que o universo vai te dar os sinais do que você tem que visualizar, aprender e o que para que serve, para que vai estar fazendo parte da tua missão, se aquilo vai ser uma ferramenta útil para você ou não. Então, até a próxima e fiquem na luz.